Los amigos, Maitimba, Tecoba Laporte, quero mostrar para vocês que hoje eu estou aqui no centro de Jundiaí para gravar esse vídeo aqui para vocês. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser sobre Paraguai. Vamos falar sobre empreender no Paraguai. Quais as modalidades de negócios que você pode estar empreendendo lá no Paraguai. Estou mostrando aqui um pouco da cidade para vocês verem. Uma grande cidade que infelizmente muitos estão fugindo, inclusive, dessa linda cidade por conta de uma política falida que nós estamos enfrentando durante todo esse tempo aqui no Brasil, né? Vem aqui comigo no vídeo que eu vou mostrar para vocês umas vantagens de emigrar ao Paraguai e ser um empreendedor no Paraguai. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu quero mostrar aqui um pouquinho por cima. Estou aqui no centro comercial de Jundiaí, digamos assim. Ali se localiza a famosa Avenida 9 de Julho, essa aqui é a Avenida 9 de Julho, estou fazendo aqui as imagens para vocês. Eu estou aqui num importante prédio comercial, eu vou ver se eu consigo fazer alguns contatos com alguns comerciantes para ver como está sendo empreender hoje em dia aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil tem um imposto de consumo bem alto, né? E lá no Paraguai você tem muitas vantagens de imposto de consumo e tudo isso eu vou trazer aqui no vídeo. E hoje nós vamos ver algumas profissões para você que quer empreender lá no Paraguai, seja você grande ou pequeno, mas começar uma nova vida longe dessa política falida que temos aqui no Brasil. Los amigos, Maitimba Laporte, Tapenguaré Porente com a Covideupe. Vocês viram que hoje eu filmei já um pouco do centro de Jundiaí, tá um pouco de vento aqui, mas eu acho que dá para ouvir o que eu estou falando. Eu queria comentar com vocês hoje sobre 10 formas de empreender no Paraguai. Primeiramente eu quero dizer para vocês que se você vai lá no Paraguai para viver de salário mínimo, você até vai viver de salário mínimo. Mas só que assim, o que acontece muito lá no Paraguai? O salário mínimo em qualquer lugar do planeta, o mínimo é mínimo. O seu poder de compra vai ser o mínimo para você sobreviver ali. Por exemplo, lá no Paraguai gira hoje em torno a 2 milhões e pouco, né, que vai dar aí uns acho que 2 mil reais mais ou menos de salário mínimo. Só que você tem conta de água, tem conta de luz, né? Essas contas são baratas? São. Mas assim, o intuito de você ir para outro país é para você empreender lá no Paraguai, né? Você vai lá, faz o seu empreendimento, você começa a trabalhar empreendendo. E a minha ideia hoje é trazer aqui 10 profissões que com certeza vai dar certo lá no Paraguai. Olha, a primeira que eu nunca tinha visto, não sei se hoje já tem, é alongamento de unhas. E olha, os paraguaios são bem vaidosos também. Havia um amigo meu, há muitos anos atrás, que ele era cabeleireiro, e ele dizia assim, olha só, o beleza é o setor que mais dá certo, porque ninguém quer ficar feio. Ele falava nesse sentido até engraçado, né? Então, esse é um ramo que você com certeza vai acertar. Cabeleireiro, que nem eu já falei, fazer cabelo de louro. Então, esse vai ser o primeiro tópico. O setor da beleza, tudo que envolve beleza. Você vai fazer ali, por exemplo, cílios, alongamento de cílios, unhas, aquelas unhas, agora eu não sei nem como chama esse tipo de unhas. Todas essas coisas vai servir muito, né, para o seu primeiro dia de empreendimento lá. Mas leve em consideração que você também tem que estar preparado, ver o momento certo em que você tem que sair aqui do Brasil para poder ir a começar o seu ramo de negócio lá. Porque não adianta também você sair daqui com um sonho, mas sem condições. Porque o Paraguai é assim, ele te cobra pouquíssimo imposto, mas não vá pensando que lá teria as regalias que você tem aqui, no sentido apoio social, por exemplo. Se você precisar de um hospital, você vai ter que ter dinheiro para investir. Da mesma forma que você tem toda a sua liberdade de construir o que você quiser, também tudo você tem que usar da sua liberdade financeira para poder acessar. Primeiramente está o hospital. Ah, o hospital no Brasil é ruim, mas tem o SUS, né? O SUS te atende, mesmo que seja ruim, ele te atende. No Paraguai você não vai encontrar essas coisas, não estou te desestimulando, mas eu tenho que ser honesto com vocês aqui. Não adianta falar que é mil maravilhas, porque assim, você está saindo de um lugar para trabalhar, não adianta você pensar assim que vai lá e vai lá ficar parado e vai, né, cair tudo do céu. Você tem que ir lá pensando em empreender, empreender em coisas pequenas, tipo chegar lá, por exemplo, café. Gente, café é uma coisa inusitada. Lá a gente só conhece chipa, sopa, só essas coisas que são comidas típicas paraguaias, né? Aí aqui a gente tem, como é que chama? Brownie, não sei, um monte de doces. Vocês me listam aí os nomes de doces. A gente tem, por exemplo, pudim, tem bolo não sei do que, tem esfirra, tem um monte de coisas de salgados, café, pingado, tem chocolate quente. Gente, é tanta coisa que lá nas grandes cidades devam ter, mas nas cidades menores é difícil ter.
E uma coisa boa do Paraguai, para quem vai investir no setor aí já, vamos dizer, alimentício, né? Primeiro falamos de belezas, então tudo que envolve beleza ali, ó, fazer chapinha, fazer progressiva, cortes legais, risco no cabelo, sabe? Todas essas coisas. Às vezes o Paraguai não tem tanto essa cultura, mas você chega lá e incentiva, você vai ser pioneiro nisso, isso é muito interessante você fazer lá. Agora vamos para o setor de alimento, né? Alimento, gente, restaurante às vezes, uma vez eu fui, vou contar um testemunho para vocês. Fui com alguns irmãos de igreja para lá para poder trazer o meu documento. Chegamos lá, não tinha arroz, não tinha feijão, só frango assado e mandioca. E até o amigo falou assim, poxa, eu queria comer arroz com feijão, mas não vai achar. Então se você for lá, você sabe cozinhar, sabe fazer um bolo delicado ali, dedicado, porque tem gente no Paraguai que empreendem vendendo bolo na rua, vendendo bolo não, vendendo chipa, e vendem demais, outros vendem tererê, outros vendem tantas outras coisas. Se você fizer essas coisas diferentes, pão caseiro lá vende muito, tem pessoas que vivem disso, vendendo pão caseiro. A mãe de um amigo meu vendia tanto pão caseiro, fazia pão caseiro e vendia. Você pode inovar, fazer pão recheado, pão doce, sonho, tudo que você imaginar, você vai vender sim lá com certeza. Segundo ponto que eu falei, né, sobre no ramo alimentício. Então, em espanhol decimos alimentación. Aí, por exemplo, se você fala assim, vou ao Paraguai abrir um negócio de alimentação, então você falaria em Guarani, a rata paraguaipe amoim tem negócio de alimentación. A rata paraguaipe amoim tem negócio de alimentación. Eu estou trazendo bastante vídeos do Paraguai aqui porque vejo que tem muita gente que estão realmente interessados, né, nos vídeos falando sobre o Paraguai. Então nós já falamos sobre a beleza, tudo que envolve beleza, gente. Fazer unha, pintar, acho que é alongamento de unha, fazer unha, não sei como que fala lá agora, que tem até uma cliente minha que ela foi noiva e ela faz esses negócios de unha, cílios, sobrancelha, micropigmentação, maquiagem, cabelo. Gente, é muita coisa e os paraguaios são também vaidosos igual os brasileiros. Eles gostam de se arrumar, de ficar bonito. Outra parte agora, serviços, mão de obra especializada, né? Você faz lá um móveis planejado, faz algumas coisas diferenciadas, pintura diferenciada, letras, letreiro, placas, papel de parede. Gente, tem tanta coisa que dá para fazer. Eu vou trazer aqui um top mais específico sobre isso para você empreender. E o bom do Paraguai é que você não precisa morar em cidade grande, você pode abarcar tudo. Por exemplo, se você for ali na região de Encarnación, que é uma cidade grande, fronteira com a Argentina, você chegou em Encarnación, você pode se alocar, por exemplo, ali em Maria Auxiliadora, que é uma cidade grandíssima também, que é próxima de Encarnación. Você se localiza ali e começa a distribuir, fazer o seu marketing, né, e ir para outros lugares. Eu conheço tantas pessoas que fazem isso e se dão bem lá no Paraguai, estão bem. Então esse ramo também de serviços, você é um pedreiro, um bom pedreiro, você chega lá, por exemplo, só que assim, eu vou colocar aqui uma coisa que é um pouquinho meia chata de falar, né? Muitas pessoas falam que os paraguaios não gostam de trabalhar. E como diz até uma piada, né? Isso não é verdade, não é que eles não gostam. O Paraguai tem um ritmo de trabalho e o brasileiro tem outro. Você está aqui em São Paulo, por exemplo, igual eu estou aqui, a hora voa, passa muito rápido. O Paraguai não tem esse estresse, o Paraguai ele não quer estresse, ele quer tranquilidade e trabalhar para se manter. Para o Paraguai estar bom, comer, beber e ter a tranquilidade da sua vida. Ele não tem aquele afã de ficar rico, tem sim, a riqueza ela é tipo assim, a consequência do que você faz, para você conseguir as coisas. Porque primeiro o que você tem que pensar é família, Deus, pátria, não é assim os de direita? Deus, pátria e família? E depois o capital, porque se você tem Deus na sua vida, tudo Deus já faz por ti. Com temor em Deus, acreditando em Deus, sendo um bom cristão, sendo uma pessoa de índole boa, de bons costumes, de bons princípios, você irá conseguir tudo isso. Então chega lá, uma ideia do Paraguai, como é que é? Paraguaio vai lá no serviço, começa a trabalhar 7 horas, quando dá mais ou menos... ele primeiro toma um café e começa o trabalho. Quando dá ali por volta das 9, 9h30, todo mundo para tomar um tererê. Mais ou menos meia hora tomando tererê, conversando, aquela roda ali, toma o tererê, acabou aquele ramo. Vão lá pegar de novo, mais ou menos 11h30, meio-dia para, vão lá almoçar. Aí depois volta de novo, começa, deu mais ou menos 2h30, 3 horas, para de novo para tomar o tererê. Para ali um tempo, toma o tererê, depois volta, termina às 5 horas, vão todo mundo embora.
Dependendo da região, isso é mais cedo ou mais tarde, mas isso é a ideia do Paraguai. Tranquilidade, paz sem estresse. O que deu para fazer, faz. Então você às vezes que é que nem eu, um cara que corre para lá e para cá e quer tudo rápido, tudo e faz tudo muito rápido, você vai se destacar muito na mão de obra lá nesse sentido. Porque imagina, um cara que está construindo a sua casa lá, né? Você é um pedreiro que quer ir para lá. Aí tem lá o cara lá, fica lá 2, 3 semanas para entregar lá, vamos dizer, uma janela, 2 janelas que ele precisa lá reformar, arrumar. Tem barulho aqui que eu estou na beira da rua para mostrar a realidade para vocês. Aí ele fica lá, por exemplo, 3 semanas para arrumar essa porta, essa janela. Aí você chega lá e faz em 2 dias, logicamente você vai pegar muitos clientes, né? Porque assim você vai lá e faz rápido, né? O Paraguai ele tem esse macete, tem uns que são mais rápidos, outros não, e tem tipo assim, só que você não tem a burocracia igual você tem aqui no Brasil. Eu estava conversando aqui com uma lojista aqui do lado, e ela falou para mim que eles pagam 16% de imposto de consumo. O mês inteiro que eles vendem, eles somam e pagam 16%. Né? Já é 6% a mais que o Paraguai. Depois pagam um imposto por ter a placa, uma taxa por ter a placa. Pagam o alvará, aí pagam o imposto do prédio que eles estão. Olha só quantos impostos já são ali, né? Depois eles devem pagar também uma outra taxa lá quando ele emite a nota, que é o ICMS, né? Que ele paga o imposto por tudo que ele lucra e ainda paga o imposto por emitir a nota, que são ali mais ou menos um tanto de novo ali que ele tem que emitir, mais ou menos isso. Depois eu vou fazer uma pergunta e ela vai me responder mais ou menos como é, tá bom? Mas eu estou trazendo aqui informações importantes para você que é de direita, que quer ir no Paraguai, para também não ir dar de cabeçada, não faça igual as pessoas que saem desesperadas, estude, pense. Primeiro, não vá ilegal, você é uma pessoa de bons costumes, de princípios, vá legalizado, porque você lembra, você é de direita, você é cristão, você tem que ir num lugar, começar a sua vida corretamente, tudo irá bem na sua vida, né? Outros sim, podem ir lá com a permissão, começar, aí tipo, muitas pessoas já estão perguntando como tirar o documento lá no Paraguai, como fazer a documentação no Paraguai, essas coisas eu não sei dizer para vocês, mas o que eu posso dizer com certeza para vocês é que lá no Paraguai, você sim, se você for um bom empreendedor, empreender o seu dinheiro, levar o seu dinheiro daqui, isso aí toma decisões, por exemplo, se eu for mudar, por exemplo, do Brasil para o Paraguai, que eu vou fazer em breve, eu vou me desligar de tudo que eu tenho aqui, não quero saber de nada que eu tenho aqui. E a gente está falando na parte de serviço, mas estou dando um adendo aqui. Então se eu tiver casa, talvez eu alugue ela, porque uma outra parte que eu vou falar para vocês também, ter renda no Brasil é bom. Só que se você alugar uma casa aqui, você vai ter que declarar imposto aqui. Lá no Paraguai você não vai declarar, mas aqui você vai ter que declarar, a não ser que você mude a sua, como se diz, mude a sua residência fiscal, mas eu acho que mesmo assim você vai receber na sua conta aqui no Brasil esse aluguel, você vai ter que pagar esse imposto de renda a declarar. Tudo bem? Então o terceiro serviço, a terceira forma de empreender seria no ramo de serviços, né? Aí agora vem também ramos de engenharia. Muitas pessoas, né, são engenheiros aqui no Brasil. Você que é engenheiro, como diz um amigo meu de engenheiro, é de direita, tem bons princípios e quer começar num país que condiz com seus costumes e com o que você acredita, o Paraguai é para você. Então você vai lá está tudo novo, o Paraguai está tudo novo. Inclusive eu vou trazer um vídeo aqui em breve sobre a Transoceânica, para vocês terem noção do alastro que o Paraguai vai ter com essa ponte transoceânica, gente. Vai unir 4 países, só estou dando spoiler aqui. Então eu vou trazer esse vídeo perfeitamente com o roteiro editadinho para vocês assistirem. Peço para vocês entrarem aqui, deixar o like de vocês, o comentário de vocês. Vou continuar com as aulas em Guarani, mas aqui eu estou aproveitando nessa leva também para ajudar a diversificar um pouco o canal. Então, engenheiro, né, do ramo da construção civil, já falamos lá de pedreiro, mas voltamos aqui para o engenheiro, né? Você chega lá, começa a se destacar numa cidade pequena, tem muita gente que quer ter uma casa bonita e não tem noção, você chega lá, é um pouquinho hábil, faz os seus desenhos, mostra lá, né? Não pensa em ganhar o mundo de uma vez só, faça igual os bancos, né? Como é que os grandes bancos fazem? Eles pegam 5 anos da existência dele e fazem lá tudo para captar um monte de cliente. Às vezes eles fecham nos vermelhos esses 5 anos. Depois de 5 anos eles dão um boom, porque captaram muitos clientes, tiveram muitos clientes, né? Tiveram ali muita coisa, então ali eles construíram patrimônio para eles. Então não se preocupe em perder agora no início, porque toda mudança de vida requer percas e ganhos. Você nunca só vai ganhar na vida, às vezes você tem que dar algo para pegar algo. Isso é negócio, né? Tipo, se eu tenho um celular,
eu tenho que dar o celular para pegar o dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que dar o dinheiro para pegar o celular. Então é sempre uma troca, sempre você vai estar perdendo e ganhando alguma coisa, digamos assim, trocando, perdendo e ganhando. Então pense que investir não é perca, e principalmente no Paraguai, que está começando e tudo gira em torno aos 10% de imposto, gente, isso é muito bom. Falamos então de engenharia, arquitetura também, um outro ramo, né, específico aí, eu não sei se trabalham juntos, a engenharia e arquitetura, por exemplo, vai abrir um novo loteamento, lá está abrindo muito loteamento. Se você for um cara que é dedicado, corre atrás, tem ideia, começa a estudar, pô, vai abrir um loteamento ali, deixa eu ir lá fazer um projeto de urbanização, não sei se arquiteto faz isso, aqui eu falo isso porque eu queria muito ser arquiteto quando eu era lá do Paraguai ainda, né, mas aí não fui capaz de fazer, um dia ainda penso em fazer, tem esse sonho, né. Mas aí você vai lá, planeja uma cidade, deixa uma cidade bonita. Já pensou você aqui no Brasil, às vezes sofrendo com esse monte de imposto, correndo atrás de trabalho, tantas coisas, e lá no Paraguai está saindo tantos loteamentos novos. Então, assim, o que eu indico para vocês, não fiquem só focados numa cidade, diversifiquem. Igual investimento em bolsa de valores, né? Você tem que diversificar os seus ativos. Então você aproveita, vai lá, pega um carro um dia, é tudo perto no Paraguai, pega um ônibus, vai conhecer outra cidade, pesquisa igual eu, que nem eu vi aqui hoje aqui no centro, aqui comecei a conversar com um monte de comerciantes, conversar com eles e falar, e aí, como é que funciona tudo isso? Você dá uma entrevista, lógico que eu dou, eu gosto aqui do Brasil, não sei o que, eu acho que é melhor. Cada um se sente bem, e outra, você tem que estar se sentindo bem onde você está. Se você não se sente bem, cai fora. Quando eu não me senti bem no Paraguai, eu caí fora. Eu vim para o Brasil sem destino, sem dinheiro, sem nada, só com Deus no coração, né? E aqui eu me encontrei aqui no Brasil. Sou sincero para vocês, eu gosto do Brasil, apesar de estarmos atravessando essa política horrível que está, e isso está global, gente. Na Espanha, para vocês terem noção, a Europa já era, né? O Brasil também já está indo para esse caminho. Então vamos focar de entrar no Paraguai, né? Foca nisso aí. Você que está, não fica pensando muito tempo, porque o tempo que você pensa, outro vai lá e faz e você sempre fica para trás. Quando eu comecei com o meu canal, eu sempre pensava, poxa, mas tem tanta gente que pode estar fazendo isso, né? Comecei, fui para cima, hoje o canal deu certo, quase 18 mil inscritos, contando aí com a inscrição de vocês, se vocês estão gostando deste vídeo. Você chega lá então nessa parte, arquitetura, né? Já falamos acho que 5, agora vamos aqui para marketing digital. Gente, isso é muito legal. Meu Deus do céu, você chega lá, tem tanta gente que não tem noção de vender, e você começa a estudar um pouco sobre isso, marketing digital, e você pode estar lá trabalhando para fora também. Porque o legal do Paraguai, eu vou falar sobre imposto, que você só tem imposto por território. Isso eu vou trazer no outro vídeo para explicar melhor, é territorial que fala, né? Então você só vai pagar imposto que você faz dentro do Paraguai, que você faz fora do Paraguai não é cobrado nada, você não faz nada, tipo, você não paga nada, é seu e pronto. O Paraguai não quer saber do que você tem fora, ele só quer saber do que você tem ali dentro, para você pagar aquele pequeno imposto ali sobre aquilo que você tem. Carro não paga IPVA, moto não paga IPVA, só paga a licença ali para a prefeitura, né, que é tipo licenciamento aqui do Paraguai, que nós chamamos de cédula verde. Então é muitas vantagens. Então nessa parte marketing digital você pode estar lá, por exemplo, morando no Paraguai, né, morando lá e fazendo marketing digital para o Brasil, pegando dinheiro do Brasil e colocando lá no Paraguai, fazendo para fora, para outros países. Lá você tem esse leque que você pode abrir para vários países, não é cobrado. Ser youtuber, igual eu sou aqui no Brasil, no Paraguai. Aqui no Brasil, eu sou youtuber e eu vou falar para vocês, eu recebo em dólar. Quando chega o meu dólar lá na conta, já tem descontado o IOF, já tem descontado uma alíquota e tem descontado também ali umas taxas. No Paraguai você não paga nada de taxa, nem IOF e nem alíquota de nada. Você recebeu 100 dólares, 100 dólares vai cair na sua conta, não vai ser descontado nada. Isso é uma vantagem, gente. Eu estou aqui no centro de Jundiaí, né, estamos falando sobre o Paraguai, para quem está pensando em emigrar ao Paraguai, você está fazendo uma boa ação, uma boa coisa, e vamos ajudar o Paraguai a crescer. E tudo que você puder, você que já tem uma bagagem, uma boa experiência aqui no Brasil, que trabalha com, por exemplo, você que já trabalha aí no ramo de construção, no ramo de arquitetura, engenharia, você vai lá e começa um grande negócio, construção de pontes. Quantas pontes que não tem? Você pode às vezes fazer uma proposta para o governo local, tem tudo isso que dá para fazer, né? Vai lá, faz uma proposta para o governo local, olha, tem um lugar lá que está caindo a ponte, o que vocês acham da gente fazer isso? Leva uma proposta, você faz uma ponte legal lá, tem a sua assinatura, ganha um dinheiro, e aí começa a se alastrar. Tem tantas coisas, gente, que dá para fazer. Eu falo de ponte porque são muito pouquíssimas pontes no Paraguai, e as que tem naquele sertão lá são tudo de madeira.
Para vocês terem noção, eu na época queria ser, né, arquiteto para enfrentar essas coisas, mas depois o sentido da vida, a gente veio para outro lugar e ainda bem que eu vim para o Brasil, não me arrependo nem um pouquinho de ter vindo ao Brasil, porque aprendi muitas coisas. Então você também indo para um outro país, você vai aprender muitas coisas, como eu falei. Então aqui falamos sobre marketing digital, vamos ver outras coisas aqui. Administrador, né? Tipo assim, como é que chama aquele cara que cuida do dinheiro das pessoas? Por exemplo, você vai numa empresa aqui e cuida do dinheiro dela, um financeiro, né? Eu acho que é um personal financeiro, algo assim. Você cuida do financeiro desse, daquele, ajuda as pessoas a crescerem, né? Ensina as pessoas, coloca em pessoas, monte uma equipe. Gente, é tanta coisa que dá para fazer. Vocês não sabem a curiosidade minha, né? Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu ia no meio do mato com os índios, pegava remédios naturais e saía vender nas cidades. Todos os dias eu vendia 50, 40, 50, 60 reais. Quando eu cresci, eu parei, fiquei com vergonha, fui na escola. Quando eu morava em Saltos del Guairá, eu saía de carrinho vender picolé. Tirava 300 reais por dia. 300 reais, equivalente a 300 reais. Mais ou menos 400 e poucos mil guarani por dia. E isso quem ganha, gente? Uma diária lá é mais ou menos 100, 150 mil guarani por dia. Eu tirava isso, não era nem por dia, uma tarde. Saía com um carrinho de picolé, aquele monte de gente compra picolé, todo mundo compra. Para quem quer montar um cafezinho, um negócio, né? O paraguaio, ele tem o costume de comprar o que vai comer. Ele não faz estoque, ele vai lá, compra o que vai comer à tarde, o que vai comer de manhã, o que vai comer à noite. Principalmente na minha região, não sei outras regiões como são. Aí vocês me falam aí se na sua região é assim também. Então, marketing digital, agente comercial ali, né? Você representar essas coisas, né? Você pode também ser mascateiro. Olha só que interessante. Lá existia, não sei se ainda hoje existe, os mascateiros. Eles compravam, por exemplo, igual aqui, você vai nos atacadão, compra e depois você sai distribuindo nos comércios. Lá fazem isso, eles compram no atacadão esses mascateiros e vão e passam nos mercados lá longe de caminhão, né? E deixa as mercadorias, já recebe e vem embora. Isso aí nós chamamos de mascateiros, né? Outros vendem cadeiras, você pode levar coisas diferenciadas que tem aqui no Brasil que não tem lá no Paraguai. Levar essas coisas. Gente, é tanta coisa que dá para fazer que vocês não têm noção do quanto você pode estar ganhando dinheiro e de repente você está aqui no Brasil perdendo dinheiro. Você poderia já estar lá ganhando seu dinheiro. O tanto de imposto que tu pagas aqui, você poderia realmente estar lá já investindo todo o seu dinheiro e fazendo um grande negócio que talvez você aqui esteja pagando tantos impostos, né? Você tem uma caminhonete aqui, você paga o imposto. Você tem um caminhão, você paga o imposto. Lá você não paga IPVA, né? Você não paga IPTU, não sei se paga, preciso pesquisar sobre isso, mas pedágio, você vai viajar, por exemplo, os pedágios, acho que só em Cidade Leste, quando eu viajei, que era mais caro, outras regiões é tudo 5 mil Guarani, 5 mil Guarani dá o quê? 3,50 mais ou menos em real. Aí você vai achar terreno lá, comercial, parcelado. Gente, você quer comprar um terreno, eu falo isso para quem é uma pessoa comum aqui, que é empreendedor individual, por exemplo, tem ali um negócio de cabelo. Você chega lá, por exemplo, vai comprar um terreno, você não tem entrada, você já começa a pagar a primeira parcela e essas parcelas não sobem. Isso que é o interessante, né? Vamos continuando aqui, deixa eu ver o que mais que podemos fazer lá. Alimentício, você pode e-commerce. E-commerce também é um negócio legal que ainda lá está se desenvolvendo. Você pode entrar no e-commerce e fazer um negócio legal de e-commerce e ganhar dinheiro com isso também, com e-commerce. Você pode a minha prima faz isso, acho, lá em Assunção. Ela compra tudo e depois vai sair entregando. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu vendia perfume, gente. Vendia perfume igual água. Muito dinheiro em perfume. Vocês não têm noção. A gente saía, por exemplo, nos assentamentos. Lá tem bastante assentamentos. Aí você saía assim com utensílios de alumínios. Voltava vazio. Fazia 200, 300. Vendia, por exemplo, como é que chama aquilo lá mesmo? Latinha. Nossa, é tanta coisa, só que isso aí já é uma coisa mais precária de lá, digamos, mas você ganha dinheiro de qualquer jeito. Então assim, você não pense que lá tem a Bolsa Família, não tem Bolsa Família não. Que lá tem um bom hospital, não tem. Bom hospital tem, mas você vai pagar por ele, né? Mas aí você pode vir para o Brasil também, com o dinheiro que você tem lá, você consegue pagar um hospital bom aqui, escola particular, né? Não se envolva muito com isso, né? A escola pública já é muito boa lá, estudo, se você ainda tem 40 anos, acho que não dá mais para mim estudar, tem 50 anos, gente, vai lá e se forma lá, é 5 aninhos que você vai perder da sua vida ali, você vai estar investindo na sua vida e se forma, você pode se formar em tantas coisas, olha, cursos de línguas, né?
Isso aí também é muito interessante, pouca gente investe nisso lá e precisa, poucos paraguaios não sabem o que é inglês, às vezes nem o espanhol direito, muitos sabem, porque a maioria fala o guarani, né? E o povo sobrevive. Por exemplo, como é que são as regiões mais remotas? Por exemplo, lá onde a minha mãe mora, lá tem um poço artesiano, água de poço artesiano. Então a água é do poço e você paga acho que 15 mil guarani por mês pela água. A luz você paga um pouco mais, você vai pagar aí no inverno mais ou menos 100, 150 e de 100 reais mais ou menos no inverno, e aí no calor você vai pagar um pouquinho mais porque todo mundo tem um arzinho acondicionado na casa que lá é quente, né? E aí por isso a ideia também de tomar tererê. E aí você pode construir a sua casa lá, você pode, pessoa que assenta piso, por exemplo, que faz planejados. Planejados, gente, é uma coisa muito top, tem muita gente que vai gostar muito disso, porque móveis é um pouco caro e às vezes a pessoa não quer aquele móvel, é alto, é desconfortável na casa. Você vai lá e planeja, faz um móvel planejado bem legal para a pessoa, nossa, você vai estourar, eu falo até assim, no sentido bem comum mesmo aqui com vocês, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu não trouxe aqui as 10 listas, mas dentro dele cabe todas, né? Por exemplo, agente turístico, né? Você vai lá e estuda um pouco o turismo do Paraguai, guia turística. Você pode ir lá como brasileiro e incentivar os brasileiros a irem a conhecer o turismo do Paraguai, para vocês terem noção. O Paraguai é um país que tem muita história, gente, muita história, grandes guerras, dizimada a população paraguaia. As mulheres tiveram que levantar o Paraguai, não sei se vocês sabiam disso, as mulheres tiveram que reconstruir o Paraguai depois da guerra com o Brasil, Argentina e Uruguai. Uma história triste, porque até as crianças morreram, então 80% da população masculina dizimou. E aí ficou aquele 20% e mais as mulheres, e elas foram as guerreiras a construir novamente o Paraguai. Isso foi em 1870, quando foi em 1930, dali 60 anos, outra guerra que durou uns 3 anos, se eu não me engano, que dizimou boa parte de novo, né? Outra disputa. Então tem todas essas histórias que eu vou trazer aqui para vocês com detalhes, né? Para vocês conhecerem um pouco da história do Paraguai, um país que era para ser dizimado, que era para ser acabado pela guerra e hoje está sendo aqui a nova era, né? A nova era, Europa já era, Paraguai é o melhor país para se viver. Então aproveite, você que está aqui com seu pouco dinheiro. Ah, quanto que eu preciso para começar? Gente, se fosse eu, se eu tivesse 10 mil reais, já fugiria para lá. Alugo lá um lugar e começo a trabalhar. Se aqui, por exemplo, eu tenho 10 mil, não tenho prosperidade, vivo pagando conta todo mês, o que que eu vou estar fazendo aqui, né? Mas também não quero te incentivar aí, mas eu sou meio louco. Se, por exemplo, aqui começar a não ter mais oportunidade, eu vou embora. Vixe, na hora, né? É que ainda eu tenho, assim, né, algumas coisas que eu preciso me liberar, mas se eu, por exemplo, pagasse aluguel aqui, tivesse 10, 20 mil reais guardado para ir embora, já estava lá amanhã. E se você precisar de auxílio, de ajuda, pode entrar em contato pedindo nos comentários o meu WhatsApp que eu te mando. Dou aula de espanhol, de guarani, se você precisar. Aula de espanhol voltado para tudo isso. Hoje aqui não vou falar muito de guarani, estamos conversando aqui, batendo um papo, né? Gente, se inscreva aqui nesse canal, ajude esse canal a crescer, a se tornar o maior canal aqui do Brasil, do Paraguai, na América, para que o povo conheça o potencial do Paraguai. Outra coisa, Paraguai rico em energia elétrica, será tema de outro vídeo. E tantas outras coisas que podemos fazer no nosso lindo Paraguai. Acho que já está dando meu horário, tem que ir embora. Deixei o carro estacionado ali do lado e só posso ficar até as 5h30, né? E agora já são 5 horas. Vou encerrar aqui esse vídeo. Muito obrigado pela participação de vocês nesse vídeo, por vocês estarem apoiando este canal, por vocês estarem aqui ajudando este canal a crescer. Eu estou muito feliz por cada comentário que vocês deixam e não desistam do sonho de vocês. Com Deus na frente, com fé em Deus, com luta, com garra, a gente sempre vence. E a vida é muito curta para ficar parado esperando acontecer as coisas. Saia hoje do seu conforto, pegue com a sua força e a sua fé e marche para frente. Com Deus na frente, tudo dá certo. E eu sou uma prova viva de dizer isso, porque eu vim ao Brasil, que é um dos países que todo mundo fala que é difícil. Consegui meu carro, consegui minha casa, consegui essa máquina que estou gravando aqui, tem mais de 15 mil reais de equipamento aqui. Estou gravando aqui para vocês, trabalho com isso e ralo todos os dias. Não vão pensar que caí do céu não, mas eu tenho aqui, não tenho dó também, eu saio aqui, estou aqui enfrentando uma vergonha aqui no meio desse público aqui, mas para mostrar para vocês que vale a pena. Todos somos iguais, ninguém é melhor que ninguém, é só você pegar a sua força ali, a sua força de vontade, a sua fé e ir para cima. Não ligue para o que os outros falam. Quando eu comecei, por exemplo, na fotografia,
Me chamaram de louco porque eu parcelei uma câmera em 15 vezes, as crianças pequenininhas falaram assim, você é louco, seus filhos passando fome. Eu falei, eu quero um futuro bom para eles, hoje eles podem faltar, sentir necessidade de leite. E deu exatamente isso, hoje eu não pago aluguel, por quê? Porque lá atrás eu decidi, só que eu não conhecia a realidade do Paraguai. Hoje estou conhecendo, estou compartilhando com vocês, jamais ia colocar vocês numa fria. Vão para lá, gente, se você quer realmente prosperar. Aqui no Brasil você pode até prosperar, mas você vai estar sempre dando comida para os bandidos na cadeia, que tomam iogurte com bolacha à tarde, chocolate quente de manhã, carne, enquanto a gente às vezes tem que comer farofa, né? Quantos aí que estão na rua sem comida, tem que pagar um monte de absurdo para manter esse sistema. Esses juízes que cobram absurdos, que aumentam seus salários todos os dias para soltar bandido ou para deixar o bandido na cadeia para a gente tratar deles, para dar saidinha para eles, para dar salário para eles, não é? Não é assim, não é verdade? Vamos ser real, né? Vamos ser realistas. Então essas mordomias desses juízes, por exemplo, o policial foi lá, prendeu o filho do juiz, aí ele teve que deixar a arma. Tem esse vídeo no YouTube, um dia eu vou trazer. É um absurdo isso, gente. O filho do juiz tudo errado, mas porque é filho de juiz tem privilégios. Vocês concordam com isso? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Isso que irrita a gente, né? Tanta injustiça, tanta coisa injustiça. Por exemplo, olha só a situação que está o Brasil. Eu tenho uma bebê de 10 meses. A semana retrasada eu comprei um pacote de fralda por R$ 54,90, tava o pacote de fralda. Aí esse mês eu fui ver, esse mesmo pacote já foi para R$ 72,90. Olha o tanto que subiu. E não estava na promoção não, era o preço que estava no mercado mesmo. Eu até falei com a minha esposa, meu Deus, que absurdo. De 2 semanas mais ou menos subiu aí quase R$ 20. Muita coisa, gente, não é? R$ 18 subiu. Então, enquanto haja tempo, aproveite o tempo oportuno, pegue a sua mala, a sua cuia, embrulhe e vaze para uma nova jornada. Porque o homem ele foi criado para se movimentar, né? Os principais, se os homens não se movimentassem, a gente nunca teria todo esse descobrimento, essas coisas que temos por aqui, não é? Então assim, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comentando, se inscrevendo aqui no canal, dando esse joinha aqui no nosso canal, nos ajudando, dando força para nós. Isso aqui para mim é muito gratificante, eu quero muito contribuir com vocês. Logo estaremos juntos lá no Paraguai, fazendo as coisas muito interessantes do Paraguai. Vou trazer um outro vídeo falando sobre os 10 melhores bancos do Paraguai. Aqui foram mais ou menos 10 profissões, depois vocês vejam lá, porque cada setor que eu falei tem várias coisas para investir. Por exemplo, alimentação, tem café, padaria, tem restaurante, lá no Paraguai existe uma coisa muito legal que chama minutas toda hora. Quer dizer, minutas é como se fosse tipo, você chega ali tem algo pronto a qualquer momento, que é tipo um pastelzinho frito, uma marineira, um cafezinho, sabe, toda hora, 24 horas ali. Farmácia também é muito difícil você achar uma farmácia no Paraguai, nas regiões mais remotas. Na cidade tem tudo, né, gente? Mas você sai, por exemplo, uma cidade que tem 5, 6 mil habitantes, 3, 4 mil habitantes, não tem uma farmácia, só tem uma, não tem concorrente e vende o valor que quer. Então você entra lá também e começa a fazer o capitalismo, porque capitalismo é isso, ter concorrência e vence quem é melhor, não é? Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem o seu like, seus comentários aqui nesse vídeo. Eu estou fazendo um vídeo sempre longo, de 30 a 40 minutos, para ter bastante visualizações, né? A Peixa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você que é de direita e quer ter uma nova oportunidade. Paraguai é a sua certeza, porque os outros lugares estão ensinando ideologia de gênero, ensinando sexualização das crianças na escola. Lá no Paraguai você não vai ter isso, você estará num país livre para fazer o que você quiser. Se você fizer errado, vai responder pelos seus erros, mas você é livre de fazer o que você bem entender e o que você bem sonhar. Ninguém vai chegar e falar, você não pode fazer isso, a não ser que seja algo que é proibido. Mas cada um conhece o seu limite, a sua liberdade, o que pode fazer e o que não pode. E vamos para frente. A Peixa Abenha Botinha de Video, Rádio de PV.